Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, uma santa paz de Deus a todos. Não fique temerário que a Miriam Marlete me vê no diário de uma dona de casa. Vamos fazer uma receita de liquidificador? Como fazer bolo de cenoura fofinho, sem glúten e lactose. Aprenda como fazer bolo de cenoura sem glúten e lactose com a nossa receita. Chega de bolo solado, aprenda o segredo, passo a passo fácil. Cansada de receitas de bolo de cenoura sem glúten e lactose que resultam em algo seco e sem graça? Confira a receita que vai resolver esse problema de uma vez por todas. Descubra o segredo para um bolo de cenoura incrível, fofinho e úmido, com uma textura que surpreende e uma cobertura de chocolate irresistível. E o melhor é que só leva ingredientes simples. É um passo a passo fácil de seguir para garantir que seu bolo seja um sucesso, sem glúten e sem lactose. Sabe aquele mito de que receitas sem glúten e lactose precisam de ingredientes complicados e difíceis de achar? Esqueça. Para esse bolo de cenoura, vamos usar itens simples que você encontra em qualquer supermercado, mas com alguns truques para garantir a textura e o sabor perfeito. Aqui está tudo que você vai precisar para fazer a massa e a cobertura. A nossa dica de ouro é: separe todos os ingredientes antes de começar a misturar. Isso torna o processo muito mais fácil e divertido. Receita simples de cenoura, de bolo de cenoura, sem glúten e sem lactose. Ingredientes: para a massa: 2 cenouras médias. Rale para que se misture melhor a massa. Dê mais umidade. 3 ovos grandes. Meia xícara de óleo de coco ou óleo vegetal. 1 xícara de açúcar. De açúcar demerara ou de coco para a opção mais saudável, se preferir. E 1,5 xícara de farinha sem glúten. A chave é usar uma mistura de farinhas, como farinha de arroz, mais polvilho doce, ou uma farinha pronta para bolo sem glúten. Isso evita que o bolo fique pesado. 1 colher de sopa de fermento em pó para a cobertura. Brigadeiro sem lactose. Meia xícara de leite condensado de coco é a base de nosso brigadeiro. 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 50% cacau, para um sabor intenso e menos doce. Colher de sopa de manteiga vegana ou margarina, dá cremosidade e brilho. Modo de preparo: chegou a hora de colocar a mão na massa. Siga estes passos com atenção e garanta que o seu bolo de cenoura sem glúten e sem lactose saia do forno fofinho e perfeito. Preparo do forno e da forma. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius. Unte uma forma média com óleo e farinha de arroz, ou a farinha sem glúten de sua preferência, para que o bolo não grude. Misture no liquidificador. No liquidificador, adicione a cenoura ralada, os ovos, o óleo e o açúcar. Bata tudo por 2 ou 3 minutos, até obter uma mistura homogênea e bem lisinha. Esse passo é crucial para a cenoura. Se dissolver e dar a umidade ideal ao bolo. Adicione os secos. Transfira a mistura do liquidificador para uma tigela grande. Aos poucos vai adicionando a farinha sem glúten, mexendo delicadamente com o fouet ou espátula. Não precisa bater demais, a ideia é apenas incorporar a farinha. O segredo da fofura. Por último, adicione o fermento em pó. Misture com delicadeza, fazendo movimentos de baixo para cima, apenas o suficiente para que ele se espalhe pela massa. Hora de assar. Despeje a massa na forma untada e leve ao forno pré-aquecido por cerca de 30 a 40 minutos. Teste do palito infalível. Espete no centro do bolo. Se ele sair limpinho, o bolo está pronto. Preparo da cobertura. Enquanto o bolo assa, misture o leite condensado de coco a uma panela. Leve ao forno baixo, mexendo sempre, até a cobertura começar a soltar do fundo da panela. Desligue o fogo e reserve. Finalização. Depois que o bolo esfriar um pouco, desenforme e cubra com o brigadeiro sem lactose. Agora seu bolo de cenoura fofinho e delicioso está pronto para ser saboreado. Por que o bolo fica solado ou seco?
Esse é o maior medo de quem se aventura com receita sem glúten. Os erros mais comuns são excesso de farinha. A farinha sem glúten absorve mais líquido. Certifique-se de usar a medida exata. Mistura em excesso. Depois de adicionar farinha, misture apenas o suficiente para incorporar. Bater demais desenvolve elasticidade, mesmo sem glúten, e deixa o bolo pesado. Posso usar a cenoura cozida? Não é recomendado. A cenoura crua e ralada é essencial para dar umidade e a texturas ideais. A cenoura cozida adiciona água demais a uma mistura, o que pode deixar a massa pesada. Desandar a receita. Desandar a receita. Bolo de cenoura sem açúcar. Para quem busca uma opção deliciosa e ainda mais saudável, essa adaptação é ideal. O bolo de cenoura sem açúcar mantém a umidade e a fofura, realçando ainda mais o sabor natural da cenoura. A troca é simples e o resultado é incrível. Substituição para a massa e cobertura. Para a massa, substitua uma xícara de açúcar da receita original por uma xícara de xilitol ou eritritol. Esses adoçantes naturais se comportam de forma muito similar ao açúcar no cozimento, garantindo a textura e sabor perfeitos. Dica: o xilitol tem uma doçura mais parecida com açúcar, enquanto o eritritol pode ser um pouco menos doce. Para a cobertura de brigadeiro original usa leite condensado, que contém açúcar. Para uma versão sem açúcar, você pode fazer um ganache simples e delicioso. Derreta 100 gramas de chocolate amargo sem açúcar, acima de 70% de cacau, com meia caixinha de creme de leite de coco em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo até obter uma textura lisa e brilhante. Pronto. Espero. Eu fiz e gostei. Eu não filmo muito fazendo por causa da minha cozinha ser muito pequena e não ter quem grave pra mim. Eu não tenho muita experiência pra estar gravando. Geralmente não fica legal, eu acabo perdendo coisa. Mas a receita que eu faço eu coloco aqui. Espero que vocês experimentem e vejam, que é muito gostoso. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.